Boa noite, salve, salve rapaziada. Estamos de volta para o sexto episódio do podcast Entre Amigos. E agora a gente vai dar continuidade à conversa do podcast anterior, que a gente estava discutindo sobre as disparidades regionais, elas afetam a população diferenciadamente, né? E novamente, para dar continuidade à conversa, temos a presença de Maria Luísa, Oi, gente, novamente, boa noite. dele, Péricles, Boa noite, família. e de ninguém mais, ninguém menos que ela, Suelen, sempre presente. Oi, gente. Boa noite. E novamente ressaltamos que não estamos no ambiente adequado devido ao coronavírus e estamos tentando entregar algo com a maior qualidade possível. Então, se tiver algum ruído externo, algum barulho, a gente já pede desculpa antecipadamente. Bom, gente, como o João Pedro já adiantou, a gente vai continuar discutindo o tema sobre desigualdades regionais do Brasil. Nós tínhamos o plano de fazer tudo isso no outro podcast, porém, como o assunto é um pouco extenso, o podcast iria ficar muito grande se continuássemos discutindo o assunto, e aí iria ficar muito cansativo até para quem fosse ouvir, né? Então, vamos dar um enfoque maior nesse podcast sobre as empresas que fecharam no ano de 2017. E, claro, trazendo para o nosso tema, né? Como que isso afetou as regiões e como que isso reflete na desigualdade que existe no Brasil, na desigualdade regional que existe. Então, gente, é perceptível que durante a leitura, né, desse artigo, são mostrados, né, pra gente, diversos dados durante esse período aí de 2017, de diversas empresas que abriram e fecharam também aqui no Nordeste. E assim, são dados que a gente vê, né, fica comparando, né, durante esse tempo, que deixa a gente bastante preocupado com a economia daqui da nossa região. E como já foi discutido no outro podcast, né? Isso vem de outros fatores, tipo, de vários fatores, não é só porque, tipo, não é só uma coincidência que o Nordeste e a região Nordeste e a região Norte sempre sejam os que os mais prejudicados. Não é uma coincidência, é um fato até que a gente discutiu no outro podcast, é como isso vem historicamente acontecendo aqui no Brasil, é como isso afetou, né, no auxílio emergencial e agora, como isso afeta nas empresas e na economia, né? Porque quanto a gente já vê que essas regiões, elas sempre não foram deixadas de lado, são regiões mais, digamos que, entre aspas, tipo, mais precárias, regiões que já têm pouco acesso a trabalho, enfim, a essas outras coisas. Então, quando a gente vê tudo isso que está acontecendo nessas regiões, que ainda as empresas que abrem, desculpem o barulho, enfim, que quando as empresas que abrem para, teoricamente, trazer uma melhoria, né, trazer mais oportunidade de emprego para essas regiões, elas fecham e, em sua maioria, ou fecham totalmente as que abriram, como a gente vai ver posteriormente, ou então fecham quase todas, até fecham mais, tipo, mais do que foi aberto em tal ano, fechou, tipo, além delas, fecharam outras, entendeu? Eu não sei se, acho que como tem principal são as desigualdades regionais, né? Acho que não seria válido ressaltar muito o que o texto diz, mas eu acho bem legal vocês darem uma olhadinha lá no texto, porque mesmo sendo um texto um pouco atrasado, digamos assim, porque fala de 2017, né? E a última atualização dele foi em 2017, mas é bom a gente tipo, ver para refletir o quanto essas regiões, principalmente norte e nordeste, são afetadas. Bom, e trazendo alguns dados sobre isso, a gente pode ressaltar que as maiores taxas de sobrevivência de empresas foram no sul do país e no sudeste, sendo, respectivamente, 86,6% e 85%. E as taxas de saída foram no norte e no nordeste, respectivamente, 18, quer dizer, 19 e 18,8% e 16,9%. Não entendi foi nada. Na verdade, essas taxas,
por último que Pérez disse foi a taxa de entrada e saída. Aí ele separou as regiões norte e nordeste. Na região norte entraram 19% e saiu 18,8%. Ou seja, tipo, como eu falei, né? Quando a gente acha que vai melhorar, vai ter uma melhoria, no final do ano fala, só ficou 0,2%. Não estou falando que as empresas que entraram saíram, mas, tipo, saíram quase o total de empresas que entraram. O saldo quase foi negativo. Só que na região Nordeste, isso se agrava, porque 16,9% entrou e 16,9% saiu. Ou seja, o saldo literalmente foi neutro, foi zero. Então, assim, quando. Pode falar, não. Pode terminar, eu falo. Terminei já. Pois é, tipo, o que você acabou de falar, né, é bem preocupante, principalmente para nossa região aqui no Nordeste, porque a situação aqui já é bem precária. A questão de emprego aqui deve ter uma das maiores taxas de desemprego, né, do Brasil, e ainda acontecendo mais essas coisas de demissão por parte de muitas empresas, né, e fechar muitas empresas também, né. E até como a gente falou no outro podcast, que, se eu não me engano, são alguns meninos que falaram, e a maior taxa de pessoas que trabalham de forma informal é no norte e no sul. Eu acho que foi. Bom, são alguns meninos que Norte e falaram que. Nordeste. Isso, desculpa, norte e nordeste. E por que eles trabalham assim? Porque não tem emprego, tipo, não tem emprego de carteira assinada, entendeu? Não tem onde eles trabalharem. Então, tipo, os trabalhos Não precários, tem em sua, investimento, né, isso, os aqui. trabalhos precários, em sua maioria, são no norte e no nordeste. Exato, tanto que até citando essa questão de trabalho de carteira assinada ou não, a gente tem um exemplo de um amigo nosso que agora no meio da pandemia saiu aqui do Nordeste para trabalhar de carteira assinada no Sudeste. Pois é, recebeu uma proposta, viu, né, que era mais viável e oportuno para ele, já que ele queria também seguir nesse ramo. Então, ele se jogou nesse trabalho aí novo, né? Foi pro mundo. E uma coisa que a gente pode pensar um pouco também é sobre essa taxa neutra aí da região Nordeste, sendo que nas outras regiões essas taxas poderão até ser positivas, né? Tipo, porque que por aqui a gente teve essa nem queda nem aumento. Em tese não seria uma coisa ruim, mas se a gente for comparar com as outras regiões, estamos meio atrasados, digamos assim. Isso. E, gente, eu posso voltar numa coisa que Suelen comentou, que, tipo, em questão de 2017 a anos anteriores, que as empresas fecharam, muita gente foi demitida, muitos funcionários perderam seus cargos. E é um fato, um fatão, é uma história de vida mesmo, que, tipo, eu só estou presente nesse podcast porque meu pai fez parte disso que aconteceu entre 2013 a 2017. Meu pai nasceu aqui no Nordeste, né? E quando ficou de maior, foi procurar emprego em São Paulo. Pegou, achou um emprego, ficou trabalhando, passou por diversas empresas. Porém, em 2013 não, 2014, a empresa que ele trabalhava acabou tendo que demitir vários funcionários, houve redução de corte de custos, e mesmo ele trabalhando na empresa há 14 anos, sendo alguém da casa há muito tempo já, a empresa decidiu demitir ele e diversos funcionários do setor que ele trabalhava. E nisso, meio que como ele nasceu no Nordeste e houve o êxodo rural dele sair daqui para trabalhar lá, ele pensou, já consegui alguma coisa já consegui um dinheiro trabalhando aqui por muitos anos, vou voltar para o Nordeste. E acabou que ele voltou aqui para nossa cidade, para Paulo Afonso, e minha vida está sendo aqui agora, né? Desde 2014, do final de 2014, começo de 2015, estou aqui nessa vida e se eu só estou presente nesse podcast foi devido ao que aconteceu. E entre 2013 e 2017 que aconteceu
a baixa dos números de gente empregada, sabe? E só tô aqui por isso mesmo. E, tipo, eu também tenho um exemplo aqui na minha casa, né? Meu pai, ele sempre trabalhou no comércio e sempre foi trabalhou em várias cidades, né? Foi transferido de cidade para cidade. E, tipo, só nesse período de 2017 até agora, 2020, eu acho que ele já trabalhou em umas 4 empresas diferentes. E foi demitido justamente por isso, redução de quadro mesmo. O que é bem complicado, né? Principalmente agora na idade dele, né? Por conta da eficiência também, né? Disposição já fica mais, dificulta, né? Como é que eu posso dizer? Encontrar um emprego novo. E as pessoas mais jovens acabam mais atraentes ao mercado de trabalho e essas empresas, principalmente pela energia e pela vitalidade, né? Ele como já tem uma idade mais, não vamos dizer a idade avançada, mas é um pouco mais velho, ele acaba ficando para trás das pessoas Sim, mais jovens. eu acho que esse nosso podcast ele vai ser um pouco mais curto do que o outro, mas se a gente trouxesse esse tanto de minutos, essa discussão para o outro podcast, eu acho que iria ficar bem cansativo. Então, É isso, vocês têm mais alguma coisa para acrescentar? Por mim, tá tranquilo, eu acho. Acho que deu pra entender o assunto direitinho. Bom, finalizando por aqui mais um episódio do podcast Entre Amigos. Muito obrigado pela sua atenção. Se você se interessou pelo nosso conteúdo, na descrição vão ter outros links para você assistir. Vai ter também os links dos arquivos que a gente falou aqui e também citamos no podcast passado. Lembrando que esse é só um complemento do último podcast já lançado, já está no canal. Se você tiver interesse, volta lá e assiste o outro. E assiste os últimos anteriores. Se você gostou, dá seu like, se inscreve no canal. É, Dá 10 aí pra gente, professora. E é isso. Satisfação, família. Muito obrigado pela atenção. É isso, gente. Para quem gostou, faça que nem o Alex falou, dá like, compartilha aí para expandir o conhecimento, apesar de que aqui a gente só está expondo nossa opinião e entendimento. E se você caiu aqui de paraquedas, como disse Péricles, e não acompanhou a primeira parte sobre o nosso assunto abordado, a gente aconselha que você volte um podcast atrás, o quinto episódio, e assista, escute, faça o que você achar melhor para ter um entendimento melhor, sabe? Pois E é é, gente, isso, e como rapaz. já foi citado, né? Esse vai ficar bem pequeno mesmo para ser só um complemento do outro para não ficar uma coisa muito longa. e também eu queria Uhum. falar, porque eu acho que a gente esqueceu de falar nesse podcast, que nós somos só estudantes, viu? Nós não somos especialistas em nada, nós não temos nenhuma graduação ainda. Então aqui nós só estamos, tipo, lendo alguns artigos, vendo algumas matérias e trazendo nossas opiniões sobre ela, mas com a visão de um estudante do ensino médio. Exato. É isso. Muito obrigado pela sua atenção e até o próximo. Valeu, valeu, rapaziada.